Olá galera, sejam todos bem-vindos a esta videoaula de matemática. Na aula de hoje vamos ver algumas dicas para responder à página 19 da apostila volume 2. Da mesma maneira como fizemos na semana 9, nesta semana a gente vai responder à atividade na aba Avaliações. Desejo a todos uma boa sorte. Em qualquer dúvida, procure o professor no horário de plantão que o professor atende. Antes de assistir a minha videoaula, a minha sugestão é que vocês assistam a videoaula do Sistema Aprende Brasil sobre relações trigonométricas. Eu vou anexar o link junto da atividade e vou mandar no grupo também para vocês. Nessa videoaula, o professor vai explicar todos os detalhes das relações do seno, cosseno e tangente e vai resolver alguns exercícios também. Isso vai ser muito importante para que vocês entendam como vai resolver a atividade. Depois disso, eu sugiro que vocês voltem nesse vídeo e assistam as dicas de cada um dos exercícios. Eu não vou resolver até o final, mas vou dar dicas e pistas de como vocês podem resolver cada um dos exercícios. Depois disso, eu peço que vocês vão até a aba Avaliações e resolva essas atividades enviando pela própria plataforma Positivo On. Esse exercício, número 1, encontra-se na página 19 da apostila, volume 2. Ele diz assim: calcule o seno, o cosseno e a tangente do ângulo alfa. Nós temos aqui na figura um ângulo destacado, colorido de laranja, que é o ângulo alfa. Temos ainda as medidas da hipotenusa, que vale 13, e a medida de um cateto, que vale 5. Nós sabemos que o cateto que está junto do ângulo é o cateto adjacente, e o outro cateto que precisa ser descoberto é o cateto oposto. Então vamos à dica. Para descobrir a medida desconhecida, que é o cateto oposto ao ângulo alfa, precisamos usar o teorema de Pitágoras. Por quê? Porque aqui nessas medidas nós já temos hipotenusa e cateto. Se temos hipotenusa e cateto, nós podemos usar o teorema de Pitágoras para descobrir o outro cateto. Agora vamos à dica número 2. Nós vimos no vídeo do Sistema Aprende Brasil que existem 3 relações trigonométricas com seno, cosseno e tangente. Uma que é dividir a medida do cateto oposto pela hipotenusa, que vai dar o seno. Outra que é dividir a medida do cateto adjacente pela hipotenusa, que vai dar o cosseno. E a terceira, que é dividir a medida do cateto oposto pela medida do cateto adjacente, que vai dar a tangente. Essas 3 relações vão ser úteis para que possamos descobrir essas informações desse triângulo retângulo com relação ao ângulo alfa. Vamos agora à dica número 3. Como nós já descobrimos o cateto oposto, que é na dica número 1, usando o teorema de Pitágoras, vamos usar as 3 fórmulas, as 3 equações da dica número 2 para descobrir o seno, cosseno e tangente. Para isso, a gente só precisa substituir os valores do cateto oposto, da hipotenusa e do cateto adjacente. Então, nós teremos as 3 razões, as 3 frações, que vão ser cada uma das relações trigonométricas. Vamos agora ao exercício número 2. O enunciado do exercício número 2 vai servir para a segunda e para a terceira pergunta. Vamos observar o que diz o enunciado. Calcule os valores de x e y em cada um dos triângulos. A seguir, considere seno de beta igual a 0,6 e cosseno de alfa igual a 0,75. Se vocês observarem na figura, a figura da questão A, ela tem apenas o beta. Se ela só tem o beta, então do enunciado a gente vai usar apenas a informação
seno de beta, pois é o ângulo que a gente tem no problema e é o ângulo que foi dado no enunciado. Então vamos lá. A dica número 1 diz que temos que utilizar as equações que possam ser úteis. Vamos ver o que o problema nos diz. O problema nos diz que o seno de beta é 0,6 e que a hipotenusa é 25. Então, quando a gente olha as três relações trigonométricas, a relação que tem seno e hipotenusa é justamente a relação do seno. Então, vamos usar, por lógica, a relação do seno de beta. É igual na regra de 3. Na regra de 3, você tem valores e descobre o valor desconhecido. Qual o valor desconhecido aqui nessa questão? É o valor do cateto oposto. Então, esse vai ser o x da questão. Vamos substituir pegando essa primeira equação. Seno de beta igual cateto oposto dividido pela hipotenusa. O seno de beta vale 0,6. O cateto oposto a gente não sabe, então ele vai ser o x. E a hipotenusa vale 25. Agora é só finalizar. Depois que fizemos isso, nós vamos ter o valor do cateto x. Sabendo o valor do cateto x e da hipotenusa, que é 25, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras para finalizar. Aí, eu deixo para vocês finalizarem e responder a atividade. A terceira pergunta tem o mesmo enunciado que a segunda pergunta, mas a gente precisa observar qual a informação que vai ser relevante para que a gente possa resolver esse exercício. Tem o seno de beta, que é 0,6, e o cosseno de alfa, que é 0,75. Como o problema tem apenas o ângulo alfa, a gente vai usar a relação que tem o ângulo alfa, que é o cosseno de alfa igual a 0,75. Vamos à dica número 1. Da mesma maneira como fizemos no exercício 2, a gente precisa ver qual relação trigonométrica que vai ser útil. Se já está falando o valor do cosseno de alfa, é lógico que a gente vai usar o cosseno de alfa. Nós sabemos a medida do cateto adjacente, que é 6. Falta descobrir o valor da hipotenusa na relação do cosseno de alfa. Então, substituindo os valores, cosseno de alfa igual ao cateto adjacente dividido por hipotenusa. Cosseno de alfa igual a 0,75, o cateto adjacente vale 6, e a hipotenusa é o valor que a gente quer descobrir. Depois que descobrimos o valor da hipotenusa, vamos para a dica número 2. Nós vamos saber já o valor da hipotenusa que acabamos de descobrir, o valor de um dos catetos que mede 6, e para descobrir o outro cateto, a gente pode usar o teorema de Pitágoras. Vamos agora para a questão número 4. Uma pessoa de 1,70 de altura está observando o topo de um prédio à distância de 20 metros sobre um ângulo de 55 graus, conforme mostra a imagem a seguir. Com base nessas informações, calcule a altura aproximada do prédio. Então vamos à dica. Na figura nós vemos um homem de 1,70 m que está a 20 metros do prédio, observando o prédio a um ângulo de 55 graus. Vamos observar o que a gente sabe deste problema. Então, eu fiz uma lista de tudo aquilo que a gente sabe sobre isso. Nós sabemos que o ângulo é de 55 graus e que o cateto adjacente, que forma o triângulo formado por este homem e por este prédio, é de 20 metros. O que queremos descobrir? Queremos descobrir o cateto oposto, que vai ser parte da altura do prédio. Aí a gente vai pensar, qual a equação que utiliza com essas duas informações? Quando a gente vê a lista com as três relações trigonométricas, a gente vê que a única que relaciona cateto oposto com cateto adjacente é a tangente.
Então, a gente vai usar a tangente de 55 graus, que é 1,43. Quando escrevemos a equação da tangente de beta, o cateto oposto está dividido pelo cateto adjacente. Como na regra de 3, que a gente substitui os valores, a gente precisa substituir também os valores. Então, o valor da tangente de beta é 1,43. O valor do cateto oposto é o valor que a gente quer descobrir, que é o x, e o valor do cateto adjacente é o 20. Depois de descobrir o valor do x, a gente precisa saber a altura total do prédio. Se você observar aonde que é o limite do cateto oposto, você vai ver que ele marca mais ou menos do primeiro andar para cima. A altura que é do olho do homem para baixo é a altura de 1,70 m e ela precisa ser somada a essa altura, que vai ser a altura do olho do homem até o topo do teto, que é essa altura x que vocês descobriram. Agora que já terminamos de ver as dicas dos exercícios, vamos a algumas orientações. Vou reforçar o que eu já disse. É importante que vocês assistam a aula das relações trigonométricas do Sistema Aprende Brasil, pois a explicação do conteúdo, a explicação do seno, do cosseno, da tangente, o que é cada um, foi dada nesta videoaula. Então, se vocês ficaram com alguma dúvida, assistam novamente a videoaula do Sistema Aprende Brasil. Segunda dica é que vocês aproveitem o horário de plantão do professor. Então, segunda, terça, quarta e sexta-feira, das 10 da manhã ao meio-dia, é o horário de atendimento do professor. Que vocês possam aproveitar esse horário, pois eu tenho notado que alguns alunos procuram o professor no período da tarde. Que vocês possam fazer um esforço para conversar com o professor no horário de atendimento. Desejo a todos boa sorte na atividade e qualquer dúvida pode entrar em contato. Até a próxima aula.